Vamos falar de amizade. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Kimi do Mundo e hoje eu venho falar da amizade na literatura, alguns casos aqui de amizade. Este vídeo é para atender um pedido da Bruna Fontenelle, que por mais de uma vez expressou em seus comentários seu interesse por esse tema e até me pediu sugestão de livros sobre o tema. O primeiro que eu vou citar, ele não é bem sobre amizade, na verdade é uma obra fabulosa que é sobre tudo. Mas o que ele diz aqui sobre amizade é uma das melhores definições, e é tão simples, e por ser simples é tão essencial. E essa definição está aqui em Ensaios de Montaigne. Essa obra soberba, um dos livros que eu mais aprendi ao ler foi este, um dos livros que eu mais adorei ler na vida. Eu tenho aqui uma playlist só com meus comentários sobre este livro. Tem vários vídeos em que eu comento este livro, porque foi leitura compartilhada aí há um tempo atrás. Na passagem específica que eu vou citar, ele está falando de quem? Do Etienne de La Boétie, que era grande amigo dele. A gente está falando de dois caras do século XVI. Etienne de La Boétie, super jovem, escreveu esta obra também soberba, Discurso da Servidão Voluntária. Tem um vídeo também sobre ela aqui, um dos vídeos mais vistos nesse canal, em que ele fala da tirania. A gente está falando de dois caras do século XVI que falaram de coisas que até hoje são atuais. Até hoje essas coisas servem para a nossa reflexão. Imagine esses caras conversando. O que não saía dessas conversas, hein? Mas o que Montaigne fala? Ele aqui, numa passagem sobre a amizade, ele fala da amizade dele com Etienne de La Boétie. Vou ler o parágrafo para vocês. Em suma, isso a que chamamos comumente amigo e amizade não passam de ligações familiares, travadas ao sabor da oportunidade, do interesse e por meio das quais nossas almas se entretêm. Na amizade a que me refiro, e aí ele está falando do Etienne de La Boétie, as almas entrosam-se e se confundem em uma única alma, tão unidas uma à outra, que não se distinguem, não se lhes percebendo sequer a linha de demarcação. E agora vem a parte melhor, que é a parte assim consagrada deste livro, uma das passagens consagradas deste livro. Se insistirem para que eu diga porque eu amava, sinto que ou não saberia expressar senão respondendo, porque era ele, porque era eu. Percebam? Existe definição mais simples do que essa e mais essencial do que essa para explicar por que a gente gosta de alguém, seja uma relação de amizade, seja relação amorosa. Não tem explicação. Não adianta tentar racionalizar as coisas, verbalizar. A palavra fracassa em vários momentos. Então assim, é ele na sua singularidade e o outro na singularidade do outro. Não precisa explicar mais nada. Precisa uma explicação melhor que essa? Pra mim, não. Então, assim, essa obra, ela é toda fantástica. Se você não leu Ensaios de Montaigne, leia. Não pense que, por ser filosofia, por ser do século XVI, isso é difícil. Não. Por este parágrafo, vocês perceberam que não é uma obra difícil, né? Nada impenetrável. Uma outra obra que eu quero citar é um conto da Clarice Lispector. Peguei este livro aqui para representar. É um livro de conto dela, nem sei se está aqui. Mas o nome do conto é Uma Amizade Sincera. Já falaram que é sobre uma relação homossexual, mas para mim não importa. Aqui o Montaigne fala que amava o Etienne de La Boétie. Isso quer dizer que é homossexual? Sabe? E se for também, que diferença faz? Sabe? Isso importa nada. O que importa é o afeto. Em Uma Amizade Sincera, são dois rapazes, acho que um de São Paulo, outro do Piauí. Eu não lembro se é São Paulo ou Rio de Janeiro. Eles se conhecem criança, um deles vai contando como ele se sentia, como o outro também se sentia com ele, como se sentia bem, como um completava o outro, como eles arrumavam desculpas para ficar juntos, como a ausência do outro era percebida, enfim, como havia uma interlocução até no silêncio. Hein? Até quando eles não falavam nada um para o outro, eles estavam se comunicando, porque o silêncio também comunica. Então, quando você tem intimidade no sentido de conhecer bem o outro, não tem nada a ver com sexualidade. Quando você tem intimidade com a pessoa, o silêncio dela já é significativo, porque você sabe o que ele representa. Então, ele
fala dessa amizade sincera que os dois sentiam. Eles preferiam a companhia do outro à companhia de qualquer outra pessoa. Tinha essa questão aqui que o Montaigne falou, porque era um, porque era outro. Não precisa de mais nada. É um conto assim singelo, simples, mas assim como a frase, o pensamento aqui do Montaigne, trata de questões tão essenciais. As questões tão essenciais, elas são tão simples que a gente nem acredita que tenha tanto significado com tanta simplicidade assim, mas tem. É um conto bem bonito, eu sempre leio ele, né? Eu reli agora para falar dele. A outra relação de amizade bem legal que eu acho é aqui: As Velas Ardem Até ao Fim, do Sandor Márai, ou na tradução português brasileiro, As Brasas. As Velas Ardem Até ao Fim, acho que é a tradução de Portugal, que é a que eu tenho aqui. É uma história muito legal, já fiz vídeos sobre, então vocês podem dar uma olhada. E o enredo da história é muito simples, mas o como, a narrativa é o que há. E é por meio da narrativa que a gente percebe a amizade, não que não houvesse uma amizade explícita antes entre esses dois rapazes. Mas o valor da amizade aparece na forma de narrar. Porque aqui é a história de dois rapazes, um é casado, o outro não. O que é casado é aristocrata, tem dinheiro, o outro não. E eles são muito amigos mesmo. Até que acontece um lance lá, eles saem para caçar, acontece um episódio que definitivamente os separa, assim, por décadas. Eles se reencontram, ele já tem 70 e poucos anos, então assim, décadas depois eles se reencontram. E este que era casado e que ficou, porque o outro foi embora, saiu do país, ele tem um monólogo. É praticamente um monólogo, não é uma conversa com o outro, porque o outro praticamente não responde. Quase não há um interlocutor ali, há um ouvinte. Mais da metade do livro é só esse monólogo, em que o leitor descobre o que aconteceu no episódio lá, fatídico, e o leitor descobre como é a relação deles. Então, assim, esperou passar tantas décadas para conversar sobre o assunto, porque era uma questão geográfica também, que o outro tinha ido embora, tal, mas outra pessoa poderia simplesmente não se importar, ficar com raiva. Não. Ele conversa com o amigo, e por meio dessa conversa, e a gente vai entendendo o que aconteceu, a gente percebe ali que ele não tem raiva do amigo, apesar de tudo. Não é um ajuste de contas, não é... É uma coisa até difícil de explicar. Ele, na verdade, ao falar tudo que fala, ele explicita que, apesar de tudo, ele é amigo ainda. Sem dizer essas coisas explicitamente. Ele não pede justificativas. Ele não exige desculpas. Ele só quer abrir o coração. Ele não se declara abertamente, assim, nossa amizade acima de tudo. Eu acho impressionante como ele fala sem falar. E ele está falando o tempo inteiro. Só lendo para entender. Eu acho que eu estou confusa nesse vídeo, mas enfim. Ele deixa tão evidente a consideração que ele tem pelo outro, sem dizer explicitamente que tem, que é uma coisa assim tocante. E olha que o que o outro fez com ele não é fácil de perdoar. Pense que esperar décadas para um estar na frente do outro e conversarem sobre a questão, isso já é um sinal de muita maturidade, hein? A gente pode pensar, nossa, ficou remoendo por décadas. Não estava remoendo. Se estivesse remoendo, ele seria agressivo até ao expor. Mas não. É uma narrativa belíssima. Então, aqui a gente tem 3 casos de amizade. E é engraçado, sempre homem com homem, né? Não peguei nenhum exemplo de mulher com mulher, preciso pensar. Mas aqui 3 exemplos de amizade que fazem a gente pensar sobre a vida. E as relações são as coisas que realmente importam, a qualidade das relações que a gente tem. Vocês já pararam para pensar na qualidade das relações que vocês têm? Eu sempre penso. O ruim é que se a gente pensa muito, a gente acaba rompendo com um montão de gente, né? Mas enfim, é a vida. Me digam se vocês têm sugestões para me dar sobre esse tema. Mas amigas, não porque o livro diz que são amigas. Amigas porque a história demonstra que são amigas. Me digam aí. Pode ser de homem também, amizade entre homem, que eu vou adorar saber. Certo? Me digam se vocês gostaram desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais. Aqui no Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos e tchau, tchau.